Olá, tudo bem? Graça e paz. Como é que você está? Como é que está a família? Como é que estão as coisas? Olha, Deus colocou no meu coração para a gente separar esse tempo para orar. Talvez você está em casa ou você está no trabalho. Nós aqui estamos na correria. Nós vivemos em torno do ministério, seja rádio, seja a igreja física, seja visitas, nós vivemos em torno do ministério. Então nós sabemos que as pessoas estão sofrendo demais. Você passa pelas ruas, tanto caminhando, a pé, você vê o semblante das pessoas abatidas, pessoas tristes, angustiadas. Você vê no carro pessoas também sempre olhando para baixo, outras pessoas buscando uma porta de emprego, outras pessoas com problemas na área familiar. Então nós precisamos separar um tempo de oração. E Deus falou para mim para te convidar para orar. Deus falou comigo que você iria orar comigo hoje. Então eu quero que você compartilhe, deixe o seu nome aqui para oração, porque Deus vai visitar pessoas hoje. Nesse tempo de oração, Deus vai visitar pessoas hoje. Sônia, Deus vai te visitar, Sônia. Nós vamos entrar aqui no tempo de oração. Olha, eu não quero convidar ninguém para a igreja hoje, eu só quero orar com você. Deus colocou no meu coração que tem pessoas angustiadas. Então vamos orar? Eu não vou convidar você para o culto, não vou convidar você para a igreja. O meu propósito aqui é orar. Deus falou comigo hoje, em meio à minha correria, que alguém precisa de oração. Sônia, eu quero orar por você, Sônia. O braço forte de Deus vai se estender na tua direção. Levanta a cabeça, viu, Sônia? Você vai vencer. Um abraço também, meu nosso amigo pastor Natanael. Deus abençoe pastor, grande levita também, né? Tem uma voz abençoada. Deus te abençoe, pastor Natanael, teu trabalho, teu ministério, sua vida. Que Deus cuide do Senhor. Amém? É um tempo de oração aqui que Deus colocou no meu coração. A gente está no meio de uma correria. Vai para lá, vem para cá, é ministério, é rádio, é obra. E o Senhor colocou no meu coração, chama os meus filhos para orar. Chama os meus filhos para um tempo de oração. E Jó capítulo 1, versículo 13, a Bíblia fala sobre o início das aflições e a paciência de Jó. Talvez Jó, ele nem tinha noção do quanto ele era paciente. Jó talvez não tinha noção do quanto ele era paciente. Porque quando você pede para Deus paciência, Deus vai proporcionar a você tribulações, que é para testar a sua paciência. Quando você ora pedindo sabedoria, problemas vão vir. Para quê? Para que você possa solucionar os problemas. Quando você pede calma, então a tempestade vai se levantar para testar a sua calma. E Jó, ele vai começar a passar um processo de perdas, um processo de aflições, e ao mesmo tempo a sua paciência vai ser treinada. Eu quero dizer algo para você, que as tribulações que você está passando é Deus treinando a sua paciência. E eu vou ler esses textos aqui e nós vamos explicando isso, mas está ardendo no meu coração. Oremaia soreandarás. Deus colocou no meu coração, chama o povo para orar. Quero orar pela senhora, quero orar pelo Senhor. Quero orar pela pastora Sirlene, glória a Deus. Vamos orar, irmã Sirlene, pelo pastor Luiz. Vamos orar pela Joyce, vamos orar pelo seu neto. Vamos orar, querida, pelo seu trabalho na cozinha. Vamos clamar a Deus no dia de hoje. Deus está me tocando para orar. Vamos orar pelo Adriano da barbearia. Vamos levantar um clamor para o irmão Dito, que está se recuperando de uma cirurgia no coração. Vamos orar por pessoas que estão fracas, que não estão conseguindo ir para a igreja, buscar a sua espiritualidade. Eu quero orar por essas pessoas. Vai comentando, vai deixando seus pedidos de orações. E Deus mandou eu ler essa palavra para alguém hoje. Quando Jó, ele começa no treinamento da paciência e passa por aflições.
Jó capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Olha, para você ter uma ideia, que a Bíblia aqui não fala que dia foi. A Bíblia fala que foi um dia. Foi um dia. E esse um dia é um dia inesperado. Porque quando você tem uma consulta marcada, você fica esperando o dia da consulta. Uma entrevista, uma reunião, você, olha, tal dia vai ter um culto, você fica esperando. Tal dia vai ter uma entrevista, você fica esperando. Mas esse dia aqui, Jó nunca esperou na vida dele. Por isso que o texto começa dizendo, ó, sucedeu um dia, e foi um dia terrível. Em um dia, Jó perdeu tudo que ele mais amava. Olha, em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eles estavam unidos, eles estavam alegres, eles não imaginavam que iam perder as suas vidas. Eles não imaginavam que aquela seria a última reunião em família. Eles não imaginavam que o espírito da morte viria para acabar com aquela família. Eles não imaginavam isso. Eles estavam todos reunidos na casa do irmão mais velho. E eles não imaginavam o que ia acontecer. Você não imagina o que pode acontecer hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eles estavam em comunhão, eles estavam juntos. Olha a importância de nós estarmos juntos, orar juntos, estar sempre junto um do outro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aqueles filhos não sabiam que aquele seria o último banquete, que aquele seria o último almoço, o último jantar. Eles não sabiam. Aí veio no verso 14, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. As más notícias começaram a acontecer. As más notícias começaram a chegar. Talvez eu esteja falando com alguém agora que você está recebendo muitas notícias ruins. Você abre o celular, é cobrança. Você vai ao médico, você descobre que você precisa fazer um tratamento para a tua saúde. É alguém da família que está passando por um deserto. É alguém que te injustiçou, é alguém que não soube lidar com problemas e a má notícia chega aos seus ouvidos. E aí no verso 16, falava este ainda quando veio outro e disse: olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a notícia. Olha quantas perdas Jó começa a sofrer. Primeiro foi os bois, depois as ovelhas, não deixou sequer uma viva. Ou seja, a parte econômica de Jó começa a ser afetada. Talvez você está passando por uma dificuldade hoje, mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Verso 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Jó perde os bois, as ovelhas, agora perde os camelos e quem cuidava também. E aí, verso 18, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Olha que situação. Jó começa perdendo os bois, Jó começa a perder
as ovelhas, Jó começa a perder os camelos. Então, primeiro, o inimigo afetou a parte econômica de Jó. E lembra lá no início que os filhos estavam reunidos. Os filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Eles estavam comendo, bebendo, se alegrando. E aquele foi o último almoço dos filhos de Jó. Eles não sabiam que aquele dia seria o dia da destruição. Por isso que nós devemos estar em constante oração. Porque muitas pessoas saem de casa e não sabem se vão voltar. Quantas pessoas que entram no ônibus de viagem não sabem se o ônibus vai chegar no destino. Quantas pessoas entram no avião e não sabem se o avião vai chegar no destino. Quantas pessoas entram no carro e não sabem se vai chegar no destino. É assim ou não é? Aquele foi o último almoço dos filhos de Jó. E Jó, de uma só vez, perdeu todos os seus filhos. Talvez hoje você perdeu muitas coisas. Você está diante de uma perda, você está diante de uma catástrofe. Mas não fica assim não, calma. Esse dia mal tem um propósito. As más notícias vão cessar. Vai chegar um momento que ao invés das más notícias chegarem no teu celular, as boas notícias vão começar a chegar. Alguém para dar um glória a Deus aí? Vai chegar um momento que ao invés de chegar uma pessoa para te dar uma má notícia, as pessoas vão chegar até você para te dar uma boa notícia. Alguém acredita nisso aí? Deus vai reverter a maldição em bênção. Deus vai transformar o seu estado de perda em estado de ganho. Por isso que Jó entende que o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Versículo de número 20. Então Jó se levantou. Jó, acredito eu que ele recebeu as notícias sentado. Ele estava sentado quando os mensageiros chegaram até ele. Jó então vai se levantar. Ele usava um manto. Eu acredito que aquele manto era muito bonito, muito valioso. Jó, ele vai arrancar aquele manto. Ele vai rasgar aquele manto. E ele raspa a sua cabeça como uma forma de protesto e de humilhação. E ele vai lançar-se em terra. E algo curioso vai acontecer. Jó vai adorar a Deus. Então, mentaliza comigo agora, pensa comigo. Jó rasga as suas vestes. Ele raspa a sua cabeça. Com quem diz, a vergonha chegou, o luto chegou, a dor chegou, a crise chegou, a dificuldade chegou. E aí Jó, ele se inclina para a terra e ele começa a adorar a Deus. Jó começa a entender que o que estava acontecendo ali era algo espiritual. Talvez você já fez de tudo que você podia. Talvez você fez de tudo que estava ao seu alcance. E você chegou ao entendimento, espera lá, essa briga aqui não é natural. Esse problema aqui não são com coisas, pessoas. O que eu estou passando aqui é espiritual. É espiritual. Jó entendeu que o que ele estava vivendo era espiritual. Ao ponto que ele vai dizer assim, ó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu ao Deus falta alguma. Eu termino aqui essa palavra porque eu quero anotar todos os nomes para orar. Hoje eu quero estar num ambiente de oração. E eu quero clamar a Deus pela tua vida, eu quero buscar a Deus pela tua vida. E você vai deixar os nomes aqui para a oração, ou vai mandar no WhatsApp que está na tela, 449-9897-6833. Jó entendeu que era o momento da perda.
mas ele adora o Senhor. Vem o processo das aflições. Depois Deus devolve tudo em dobro para Jó. Sabe o que eu entendo aqui? Que às vezes é necessário você abrir mão de alguma coisa. Às vezes você é obrigado a abrir mão do que você mais gosta. Às vezes você é obrigado pela situação a abrir mão daquilo que você mais sente prazer. Porém, Jó entendeu que aquele período era um período de aflição e de paciência. E ele recomeçou do zero. Quando ele vai orar por 3 amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Deus usa os próprios amigos para trazer a ele dinheiro e servir a ele um banquete. Quando Jó termina de orar pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluias. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar o seu destino. Calma. Calma. Raspe a sua cabeça espiritualmente falando. Ou seja, se humilha para Deus. Tira as suas vaidades. Tire a sua autoconfiança, sua autoconfiança. E coloca tudo em Deus. Fala, Senhor, eu entendi que tudo isso aconteceu para que eu pudesse orar. Então eu vou orar com o Senhor e o Senhor vai mudar meu cativeiro. Eu quero, nesse momento, deixar aqui o espaço aberto para você deixar os seus nomes para oração. Eu não vou te convidar para o culto, porque até domingo nós estaremos 9 da manhã para Carana, 7 horas em Mandaguari, 7 horas em Marialva, mas eu não quero chamar você para a igreja. Eu quero chamar você para a oração. Então, deixe aqui registrados os nomes, compartilha, porque mais tarde eu vou estar fazendo uma oração. Eu vou deixar aqui o maior número de nomes possíveis. Nós vamos fazer uma corrente de oração. Calma, eu sei que está difícil, a dificuldade está grande. Eu sei que a sua necessidade está grande, eu sei que você não está suportando mais. Oremai, choremá, sorecantarabá, choreandarás. Mas Deus está dizendo que há 39 pessoas, que estas 39 pessoas vai receber a bênção de Jó. Deus está dizendo que esta perda é para o teu ganho. Deus está dizendo para alguém aqui, que livramento está chegando até você hoje. Esteja em oração, porque eu vi a Deus te cobrindo com as suas asas, te protegendo, te guardando. Deus mostra que Ele vai trazer pessoas para perto de você. Deus vai trazer novos amigos para cuidar de você. Deus vai colocar pessoas sinceras no seu caminho. Deus vai colocar pessoas que te amam de verdade. Pessoas que vão estender as mãos para te ajudar. Pessoas que vão fazer de tudo para te ver bem. Porque foram os amigos de Jó que ajudaram Jó a se levantar. Olha para mim. Deus vai te levantar também. Escreve essa frase. Deus vai me levantar. Escreve essa frase, Deus vai me levantar. Escreva aqui embaixo o pedido de oração ou manda pelo WhatsApp 449-9897-6833, áudio, texto. Mais tarde eu vou estar orando por você. Eu já estou em oração aqui. Eu já estou em oração. Mas eu vou deixar mais pessoas entrarem para depois eu fazer essa oração, tá bom? Que Deus abençoe até daqui a pouco para o momento da oração.